Ainda estamos na temática sobre a vida de Jesus Cristo. E aqui nós temos uma ocasião em que algumas pessoas quiseram ver Jesus. E nós tivemos esse encontro também com Cristo. Ainda não o vimos face a face, mas nós nos encontramos com Ele. Ainda veremos, logo em breve, todos nós, crentes em Cristo, veremos o nosso Salvador. Hoje nós cantamos a respeito dele, nós meditamos em sua palavra, mas vai ser muito maravilhoso aquele dia quando nós o virmos face a face, vermos o nosso Redentor. E no tempo em que Jesus Cristo estava aqui na terra, algumas pessoas buscaram vê-lo, e é o que está neste capítulo 12 de João, que eu lerei com os irmãos, os versículos 20 e 21. Vamos pensar sobre esse questionamento que eles fizeram. Eles eram alguns gregos e quiseram ver Jesus. Eles estavam em Jerusalém, eram religiosos, eram prosélitos gentios, e eles foram adorar na cidade de Jerusalém. E estando lá, eles procuraram aquele grande homem de Deus, o Filipe, e quiseram ver Jesus. Vamos pensar nisso. João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por novamente estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado pelo tempo em que cantamos louvores, que nos trazem a lembrança e entoamos com o nosso coração a respeito do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo encontro que o Senhor permitiu que nós tivéssemos com Ele. E assim nos veio a salvação. E agora, enquanto estudamos a Tua bendita palavra, que o Senhor nos ensine, que possamos crescer mais no conhecimento e assim nos aproximarmos mais do Senhor, para amarmos mais ao Senhor, servirmos mais ao Senhor, vivermos mais para a glória do Senhor. Que a palavra do Senhor nos instrua. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus estava em seu ministério e muitas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. E aqui encontramos estes homens que estavam em Jerusalém, tinham ido até Jerusalém para participar da festa. E o texto nos diz que eles foram lá na festa para adorar. Eles foram adorar, o versículo 20 diz: Estes subiram para adorar. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então eles foram até Jerusalém para uma festa religiosa. Mas eles procuraram ver Jesus. Então hoje nós vamos considerar algumas coisas importantes sobre esta questão de ver Jesus. E a primeira consideração é o que implica esse desejo de querer ver Jesus. Eles disseram a Filipe, lhe rogaram, diz João, lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Então a primeira observação é que estes homens já tinham um certo conhecimento de Jesus. Eles sabiam alguma coisa de Jesus. Foram até Jerusalém porque sabiam que Jesus estava lá. Eles sabiam que aquele era Jesus, ou seja, já tinham ouvido falar sobre Jesus. O nome Jesus era familiar para eles. Eles tinham alguma ideia a respeito de quem era
Jesus. Tinham alguma ideia das pretensões messiânicas de Jesus Cristo. Então, isto implicava que o conhecimento que eles tinham não era um conhecimento suficiente. Eles queriam ver Jesus, naturalmente, porque queriam conhecer mais Jesus. O mundo já ouviu falar de Jesus de muitas maneiras, através de bons testemunhos e também através de maus testemunhos. As pessoas acham que conhecem Jesus no mundo, especialmente onde o cristianismo está em alta, mas não conhecem o suficiente. Aqueles homens que estavam lá em Jerusalém, eles tinham um desejo de que o seu conhecimento fosse aumentado. O que eles sabiam de Jesus não era suficiente. Como as pessoas que estão no mundo, o que eles sabem a respeito de Jesus Cristo não é suficiente para uma experiência com Cristo, uma vida ao lado de Cristo, uma prática segundo aos ensinos de Cristo. O que as pessoas conhecem hoje de Jesus é muito limitado. E em muitas coisas, as suas práticas em relação a Jesus são errôneas. Eu não sei como foi, mas eu, procurando alguma coisa de marcenaria no YouTube, apareceu uma frase que me chamou a atenção. Palhaçada gospel. Não vá assistir não, porque só tem coisa horrível que não tem nada a ver com Jesus. Mas o que é pior é que são igrejas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem crentes, e até aqueles que se intitulam apóstolos, profetas, que recebem revelações, mas não conhecem a Cristo. Sua maneira de proceder, o seu conhecimento é muito pouco de Jesus Cristo, que a sua prática, inclusive se falarmos em adoração, é errada, não é correta. E aqueles homens, eles sabiam que existia Jesus, foram procurar Filipe porque sabia, Filipe era um evangelista, e queriam ver Jesus. Precisamos pensar sobre uma visão correta a respeito de Jesus Cristo. Isso é da maior importância para a nossa vida. Porque se nós não conhecermos, ou melhor, não tivermos o nosso conhecimento aumentado gradativamente, nós podemos fazer coisas erradas. E achando que estamos fazendo certo, porque nos intitulamos como crentes, porque somos membros até de uma igreja batista. Mas a minha igreja é uma igreja batista. Os batistas são conhecidos como aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Mas no meio batista existe também uma falta de conhecimento adequado. Isso vai se ver na vida de muitos membros. Então nós precisamos a cada dia, assim como aqueles homens, conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos hinos bonitos aqui, que ficamos tão alegres, ficamos emotivos com a felicidade que nós temos de termos conhecido a Jesus. Não somente porque nós deixamos alguns vícios, algumas práticas erradas, mas por causa da nossa condição agora. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Nós éramos condenados. O nosso destino era o inferno. Já nascemos condenados. Mas Jesus Cristo se interpôs nesse caminho. Então, por isso que nós precisamos conhecê-lo mais e mais para poder viver de uma maneira que agrade a Ele. Nós devemos conhecê-lo pensando nos seus títulos, seus nomes. O que é o nome Jesus?
o que significa o Cristo, o que significa o Messias, o que significa Ele como o Rei. Devemos conhecê-lo mais e mais em seus ofícios, o que Ele está fazendo agora. Ele é nosso sumo sacerdote. Precisamos conhecer mais a sua obra, o tamanho da sua obra que nós não podemos medir. Conhecer mais a Jesus. Devemos conhecê-lo pessoalmente. Se alguém nos ouve e ainda não é crente, você precisa conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Não apenas saber que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para salvar, que Ele é o Salvador, mas você precisa conhecê-lo como o seu Salvador pessoal. E isso inclui o uso dos meios adequados para conhecer mais a Jesus. Não é em todo lugar, nem são todas as pessoas que ensinam o que é certo a respeito de Jesus. Filipe? Filipe poderia ensinar muito bem. Mas aquelas pessoas queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus, diz o versículo 21. E eles rogaram, queremos ver Jesus. Jesus estava lá pessoalmente, visivelmente, palpavelmente. Mas agora Jesus não está assim palpável. Mas ele deixou os seus discípulos para que o fizesse conhecido. E nota que aquelas pessoas, eles foram até Filipe e indagaram a Filipe. Todas as pessoas precisam dar ouvidos a Jesus. As pessoas precisam ir a Jesus. As pessoas precisam contemplar a Jesus. E como vai ser feito isto hoje nos nossos dias? Temos a palavra de Cristo. Temos a Bíblia. Por isso que um culto evangélico não é uma palhaçada gospel. Uma mensagem evangélica não é uma simples palestra onde um homem coloca os seus argumentos filosóficos. Mas se conhece a Jesus Cristo profundamente na sua palavra. E é a Bíblia onde nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo. É estando em uma igreja que pratica as suas ordenanças de forma bíblica, como o batismo, que tem um simbolismo, que o homem morreu para o mundo, foi crucificado com Cristo, morreu para o mundo, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida. É em uma igreja que pratica uma ceia, em que é um memorial, trazendo a lembrança dos crentes aquilo que Jesus Cristo fez por cada um deles. Conhece mais Jesus Cristo através do seu evangelho que é pregado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho onde ele é publicado não é um evangelho diferente, um evangelho modernizado, mas é um evangelho em que mostra que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então aqueles homens, nessa simples frase, Senhor, queremos ver Jesus, eles tinham ouvido falar de Jesus, mas eles queriam conhecer Jesus pessoalmente. E quais razões as pessoas têm para conhecer a Jesus pessoalmente? Por causa do que se pode encontrar em Cristo. Você já viu que muitas pessoas vão para as igrejas tentando resolver alguns problemas temporais, alguns problemas físicos, alguns problemas materiais, mas não buscam a solução para o problema espiritual que todo ser humano tem. E eu acho ainda muito descarado os pastores ou os que são responsáveis pela palavra que não mostram esta parte que é mais importante para as pessoas, que é o problema espiritual ser resolvido.
e usam os diversos artifícios para prender as pessoas nas igrejas com intuitos que é o intuito daquele que mercadeja a palavra de Deus. Então as pessoas devem buscar a Cristo, porque vão encontrar em Cristo o que não encontram em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, ou melhor, desculpe, João 1,14, nos fala que em Jesus Cristo está a mais brilhante exibição da sua glória. E João narra assim: contemplamos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus, ela é exibida nas obras da natureza. A glória de Deus, ela é exibida na providência de Deus para os homens. Mas em Cristo Jesus é onde está concentrada a glória de Deus. A plenitude divina habitou, a plenitude da divindade habitou nele corporalmente quando ele veio aqui a esta terra. Outra razão como fundamento é que em Cristo se vê as maneiras mais claras da perfeição divina. Ele é um exemplo para a nossa vida. Eles queriam ver Jesus, e só em Jesus eles poderiam encontrar estas manifestações perfeitas. Em Jesus Cristo foram exibidos os conhecimentos supremos, um conhecimento ilimitado. Se queremos saber alguma coisa, vamos procurar Jesus. Vamos procurar nas palavras de Jesus Cristo. Outra manifestação é o poder onipotente. Alguns são poderosos, mas Jesus Cristo é onipotente. Somente em Jesus Cristo nós vamos encontrar uma bondade exuberante. Algumas pessoas poderão fazer coisas boas por outros, mas na maioria das vezes há por trás um desejo egoístico. Mas em Jesus Cristo não. Com respeito à pureza, em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo é que nós encontramos uma pureza imaculada. Nota que ele se fez homem, Deus se fez homem, mas sem pecado algum. E devido a este fato é que ele pôde, melhor dizendo, perfeitamente pagar por todos os nossos pecados, por causa da sua pureza. E se alguém costuma ajudar outro, ter dó, ter pena, ter piedade, ninguém igual a Jesus Cristo com sua misericórdia infinita. Então, muitas vezes as pessoas estão vagando para lá e para cá, tentando uma igreja, tentando um artifício para que alguns problemas seus sejam solucionados, mas estão indo para o alvo errado. Não estão se encontrando com Jesus Cristo. Eu tenho lembranças, e já falei outra vez aqui para os irmãos, quando eu estava ainda em Santo Antônio, eu costumava chegar às 3 horas da tarde na igreja para discipulado, evangelismo, serviço, ou para estudar mesmo. E quando eu chegava, tinha que passar pelo portão, e eu encontrava 3 homens sentados logo no portão. Eram batentes para entrar, não tinha uma rampa que hoje tem, mas eram batentes, e eles ficavam sentados, e para mim entrar eu tinha que pedir licença para passar. E eu abria o cadeado, entrava e ia lá para o escritório, e depois eu pensei, eu vou tentar ajudar eles. E aí eu entrei lá e voltei com a Bíblia. Aí disse, eu posso conversar um pouquinho com os senhores aqui? Posso ler um pouquinho a palavra de Deus? E aí um deles disse, eu posso até ouvir, mas eu tenho um serviço para fazer agora, e saiu. Aí o outro disse, eu também, eu preciso ir agora, ficou só um. Aí ele disse, não precisa ler não, que eu já sou crente. Aí eu disse, o senhor é crente? Ele disse, sou. Aí ele disse, eu sou da igreja, aí citou o nome da igreja. E começou a dizer, quando eu estava naquela igreja, quando eu cheguei naquela igreja, eu tinha um câncer
na cabeça, tinha um câncer no pulmão, e ele citou uns 3 cânceres que tinha, e disse que quando chegou na igreja, então ele fez aquelas coisas lá, eu esqueci até o nome, e aí ficou bom. Eu disse, tudo bem, Deus pode fazer isso. Deus pode e muito mais do que isso. Mas o Senhor tem certeza de que quando morrer o Senhor vai para o céu? Aí ele disse, não, isso aí não é comigo, isso aí Deus é quem sabe, nós não podemos saber. Então é assim que as pessoas estão. Eles estão dizendo que são evangélicos, que são de igrejas evangélicas, mas não estão encontrando com Jesus Cristo, que é o único que pode solucionar o pior problema da sua vida, que é o problema do pecado. E somente em Jesus Cristo, só encontrando com Ele, vai resolver alguns problemas sim da nossa vida, mas fatalmente nós vamos partir. De uma maneira ou de outra, nós vamos partir se Jesus não voltar enquanto estivermos aqui. O problema é que as pessoas não estão nestas igrejas encontrando o único mediador entre Deus e os homens. E é este Jesus Cristo que aqueles prosélitos gregos estavam procurando aqui, ver a Jesus Cristo, conhecer melhor a Jesus Cristo e saber que Ele era e é o único mediador entre Deus e os homens. O homem está numa culpa tão grande que Deus não ouve suas orações, faz uma divisão. Os pecados fazem essa divisão. E Jesus Cristo pagou pelos pecados. Então, Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Essa vida vai acabar. E o homem tem uma eternidade pela frente. E esta eternidade será ou junto a Deus, ou separado de Deus eternamente. E esta separação significa sofrimento, horrores, trevas, que nunca acabam. Não há aniquilação. O homem não é como os animais, que morrem e se acabam. O homem, ele tem a sua parte imaterial, e ela irá para uma eternidade, junto também com o seu físico, ou em sofrimento, ou na presença de Deus por toda a eternidade. Então as pessoas não têm pensado nisso, e é só nesse Jesus que nós precisamos estar próximos dele, não porque não somos salvos ainda, porque penso que todos aqui são crentes, mas nós precisamos ter uma vida que seja digna da posição que nós temos hoje. Nós somos filhos de Deus. E isto nos foi feito pelo nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E mesmo que nós tenhamos problemas aqui, problemas físicos, problemas materiais, problemas de relacionamento interpessoal, mas nós estamos em Cristo e estamos debaixo de todas as bênçãos espirituais. E agora sim, Paulo disse aos Colossenses em capítulo 2, verso 9, que nele habita toda a plenitude. Jesus Cristo é cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, ele traz paz e perdão para os culpados. O homem sem Deus, o homem que não recebeu a Jesus Cristo ainda, ele está na maior infelicidade que se possa imaginar. Ele pode estar em pleno vigor físico, ele pode ser belo fisicamente, ele pode ter uma mordomia, um grande conforto, muito dinheiro, mas ele não tem paz com Deus. Ele é infeliz, ele não tem certeza da sua eternidade. Então, as bênçãos é que ele traz também pureza para aqueles que estavam contaminados.
e olhamos para este mundo incrédulo, ele traz salvação para os perdidos, nós estávamos entre eles. Ele traz a vida eterna para todos os que creem. Então, estas coisas importantes a respeito de Jesus, que as pessoas vão para as igrejas, onde está lá até dizendo Jesus Cristo é o Senhor, e esse Jesus Cristo não é apresentado. E o que é pior é que algumas igrejas tradicionais estão perdendo este foco. Os pastores não querem se desgastar com este assunto. Muitas vezes, ao invés de estarem apacentando ovelhas, tem um livro? Estão entretendo bodes. Eu já li isso em algum lugar. Em Jesus Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Então, dentro disso nós pensamos, às vezes nossas mentes elas podem estar cheias de coisas ruins. Jesus Cristo ilumina nossa mente. Ele é a verdadeira luz, como João disse. E nós nos tornamos filhos da luz. Nós agora não andamos mais em trevas. Por isso que a nossa vida é diferente. Temos problemas? Sim, temos. Há alguns pastores entrevistam pessoas e dizem: e você depois chegou na igreja? Ah, eu tinha isso, agora não tem, acabou, não tem mais. Algumas têm o seu slogan: pare de sofrer. Se você está sofrendo, talvez a sua fé é fraca. E o que dizer de Jesus? O que dizer dos apóstolos que foram martirizados? O que dizer do sangue derramado dos crentes na história da igreja? O que dizer da igreja perseguida dos nossos dias? O que dizer dessas igrejas que foram destruídas, não sei nem se era católica, lá no Canadá? O que dizer dessa perseguição? Então nós temos dificuldades. E muitas vezes nós pensamos, não podemos ter alegria. Podemos sim, porque Ele alegra e conforta o nosso coração em qualquer aflição. Os discípulos, eles estavam alegres em ver Jesus Cristo. Aquela mulher samaritana, quando ela teve a conversa com Jesus Cristo, ela correu e foi chamar as pessoas para que pudessem ver Jesus Cristo. Aquele que chega a Jesus Cristo, ele tem a sua alma transformada. A alma é transformada. Nós somos transformados na mesma imagem, como Paulo diz aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que estão precisando de Jesus Cristo. Precisam ver Jesus. Precisam encontrar com Jesus. Quem vai lhes mostrar? Observe como estas denominações trazem pessoas, um grande número de pessoas para ouvir. O problema é que não ouvem a verdade. Quantos visitantes nós temos na igreja? Quantas pessoas nós temos contato? Mas olha para essas igrejas em que a sua maioria não creio que sejam crentes, porque estão esperando só nas coisas daqui e agora. Então vamos olhar para as pessoas que estão próximas a nós, pois as suas almas estão sobrecarregadas com um sentimento de culpa. Suas almas estão sobrecarregadas de pecados. Nós podemos dizer para elas poderão reagir de diversas formas. Poderão se alegrar, mas poderão se revoltar. Lembra do homem lá do parceiro? Como foi que tratou ao irmão? Então, não existe outra maneira, outra solução para o problema destas pessoas. Ninguém tem esta virtude de salvar a não ser o Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar, Moisés foi importante para o povo de Israel naquele tempo? Foi, mas quantas ele salvou? Vamos pensar também nos profetas. Os profetas foram úteis para o povo ao escrever a revelação de Deus, ao falar aquilo que Deus lhes revelou? Foram úteis, mas quantos eles salvaram?
Vamos pensar nos apóstolos que andaram com Jesus Cristo, mas nenhum destes foram suficientes. Hoje tem pessoas que seguem pastores, mas pastores também não salvam. O único que é suficiente é o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos levar as pessoas, falar o Evangelho para as pessoas, para que eles, por meio do Espírito Santo de Deus, eles possam dizer: eu gostaria de ver Jesus. As pessoas estão angustiadas e aflitas. E nós precisamos dizer para as pessoas que Jesus Cristo se compadece de qualquer situação. Precisamos dizer para as pessoas que somente a presença de Jesus é que vai apoiá-los, sustentá-los. Precisamos dizer para as pessoas que estão aflitas que a sua graça é suficiente. Lembra do apóstolo, sofrendo com o espinho na carne, e ele orou ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente. E nos meios desta graça, precisamos pregar a palavra. Muitas igrejas, todas elas dizem que pregam a palavra, mas a palavra sem Cristo como o Salvador, não está sendo pregada a palavra. Se não pregar Jesus Cristo como Salvador, não está pregando a palavra. A responsabilidade é usar a palavra para apresentar Jesus Cristo. As pessoas estão nas igrejas orando e louvando ao Senhor, até em nome de Jesus, mas como se não são crentes? Muitos não são crentes. As pessoas estão chegando à beira da morte, ou já estão na beira da morte, não é chegando à beira da morte. Nós precisamos dizer às pessoas em qualquer momento que, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, o cajado, a vara, somente podem confortar. Ele guia a pessoa pelo vale da sombra da morte. Os amigos, muitas pessoas confiam nos bens, muitas pessoas confiam nos amigos, muitas pessoas confiam nas famílias, mas nenhum destes podem fazer nada, a não ser pregar o Evangelho. Os amigos e familiares falham. As pessoas, por mais poderosas que sejam, elas irão apodrecer. Elas irão desfalecer, seu coração desfalecerá, a sua carne mortal apodrecerá. Mas e a parte imaterial? Esta precisa ver a Jesus. E somente Jesus Cristo pode fazer isto por eles. Lembra de Estevão, pensando um pouco aqui sobre a hora da morte, em Atos capítulo 7, versículo 55. Por causa da sua fé em Jesus, ele se tornou o primeiro mártir. E Estevão foi apedrejado até a morte. E naquele momento da sua morte, quem ele estava vendo? Então nós precisamos dizer para as pessoas que mesmo na hora da morte, quando a visão nesta vida se fechar, se encerrar, uma nova visão será aberta, que é aquela visão que verá o Salvador. Todo crente em Cristo Jesus, não estamos falando em crentes professos, mas estamos pensando em crentes genuínos. Todos estes verão ao Senhor Jesus Cristo e serão semelhantes, todos nós seremos semelhantes a Cristo, porque o veremos como Ele é. Então estes são pensamentos muito importantes, que servem para a nossa vida, para a aplicação da nossa própria vida, como também para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Então temos algumas aplicações. A primeira, nós já vimos a Cristo pela fé. Nós somos de Cristo. Então nós precisamos agora pensar em por que nós fomos deixados aqui. Para levar outros a contemplar a Jesus. Para levar outras pessoas a contemplarem a Jesus.
Precisamos incentivar as pessoas com a Bíblia. A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então vamos usar a Bíblia. Não vai ser nossa retórica, não vai ser o grau do conhecimento que vai converter as pessoas, porque nenhum de nós podemos converter ninguém. Nós somos um instrumento simples que precisa anunciar com a Escritura para que as pessoas possam ser salvas. E por fim, nós, como crentes, nós devemos olhar para Jesus como o autor e o consumador da nossa fé. E o que isso quer dizer? Nós precisamos fazer de Jesus o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Nesta situação, Jesus faria isso? Às vezes, nós temos dúvidas em como proceder. Então, vamos olhar, através do conhecimento de Cristo, Jesus faria isso? Jesus diria isso? Jesus pensaria isto? Fazer de Jesus o nosso modelo de obediência. Veja a obediência de Jesus. Então, às vezes, nós queremos criar desculpas. Mas Jesus não disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus não tinha dúvida quanto ao que ele tinha que fazer. Ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então, Jesus deve ser este nosso modelo de obediência. E se temos que adorar, ele é que deve ser adorado. Ele é o objeto da nossa adoração. Devemos amar ele. Ele é o alvo do nosso amor. É muito difícil. Amar a Deus e não amar os irmãos. É impossível. Ora, se não amamos a quem vemos, como vamos amar a quem não vemos? Então precisamos olhar para Jesus neste aspecto. Ele é o modelo de obediência, eu devo segui-lo. Hoje eu sou salvo, então a minha adoração deve ser somente a Ele. E o meu alvo principal, supremo de amor é Ele. Que o Senhor nos abençoe assim. Uma vez que nós já vimos a Cristo pela fé, um dia o veremos como Ele é quando chegarmos na glória. Que o Senhor nos abençoe a vivermos imitando Jesus em todo o tempo que tivermos aqui nesta terra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de pensar a respeito de Jesus, imaginando aqueles homens que queriam ver Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus, mas queriam conhecê-lo mais profundamente. Que este seja o desejo do nosso coração, uma vez que já somos crentes, devemos ter esta intimidade com o Senhor, buscando conhecê-lo por meio da sua palavra. Nos ajude com o entendimento vinda do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida possa crescer e que o nosso alvo seja alcançar a estatura de Jesus. Sabemos que estamos muito aquém, mas descansamos na graça do Senhor. Portanto, nós te oramos suplicando que estas bênçãos espirituais ocorram na nossa vida. Muito obrigado pela nossa salvação. Obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tá bem. Então temos um momento para anotar alguns agradecimentos e pedidos e os irmãos podem se manifestar. O senhor vai baixar aí. Quem gostaria de iniciar com algum agradecimento ou pedido pode fazê-lo.